Glória a Deus, aleluia. Continuando esse testemunho, gente. Aí no Rio de Janeiro, eu passei muitas tribulações. O Rio de Janeiro é um lugar, naquele lugar já era extremamente perigoso, né? E aí acabou que eu passei só 9 meses nesse emprego, pedi as contas e voltei para São Paulo. Aí voltei aqui para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu passei uns dias morando com minha irmã, Vera, né? E aí depois eu arrumei um emprego, conheci o pai da minha filha, né? E aí eu, muito bobinha ainda, sempre fui bobinha, ingênua, né? Eu ainda não era crente, né? E ele se declarou para mim, falou que estava apaixonado, e eu apaixonado por ele, acreditei naquela coisa toda e tal. E começamos a se relacionar, né? E aí ele falou, né, que eu não precisava me prevenir com remédio nenhum, porque ele já tinha tido 2 relacionamentos e ninguém engravidava. E aí eu caí na besteira, acreditei mais uma vez em Papai Noel e fiquei grávida. Aí começou todo o sofrimento da minha vida. Por quê? Porque ele, quando eu fiquei grávida, ele me descartou, né? Aí eu perdi o meu emprego que eu estava e comecei a trabalhar. Aí arrumei em outra firma, comecei a trabalhar em outra firma, era na White Martins aqui em Piraporinha. E aí eu lembro que naquele momento que eu entrei ali, tinha muito serviço, então eles nem pediram para mim, assim, na mesma semana, fazer exame, né? Os exames da firma para poder registrar a carteira e tudo, por quê? Porque tinha muito serviço ali, eles não pediram para mim. Aí eu trabalhei 15 dias ali na White Martins. Aí depois que eu trabalhei 15 dias que o serviço amenizou, deu uma amenizada, aí me pediram para mim fazer todos os exames. Aí quando veio o resultado de exames, mandaram eu embora porque eu estava grávida. Eu estava com 2 meses de grávida e eu não sabia porque estava tudo normal, né? Eu não sabia porque estava tudo normal e eu estava grávida. E aí, o que aconteceu? Eu mais uma vez estou desempregada. Desempregada agora, grávida. Eu já estava morando sozinha, pagando aluguel, água, luz. E aí foi outra peleja para conseguir um emprego grávida, foi uma batalha. Aí, há 34 anos atrás, eu consegui arrumar um emprego grávida sem ser registrada, né? Ganhando um salário mínimo para pagar aluguel, água e luz, comer, pagar a condução, fazer um enxoval da minha filha. Foi uma fase muito difícil. Além de eu passar necessidade de alimento, eu passava muita angústia, muita tristeza, porque eu ficava sabendo que a minha própria família e outras pessoas mais me tinham como se fosse aquela perdida, aquela sem futuro, aqueles palavrão imundo. Só direcionava a mim, se referia a mim com os palavrão mais baixos da face da terra. Olha a desclassificada, olha a tal, para não falar outro nome pior, né? E eu ficava sabendo daquilo ali. Passei muitas noites sem dormir, angustiada, triste, né? Porque nessa hora, as pessoas que se dizem amigo, colega, nessa hora todo mundo foge, todo mundo sai de perto de você. As pessoas nessa hora, se puder te jogar dentro de um poço, te joga, né? Mas para ajudar é difícil. Ei, não faça isso com ninguém, não. Quando você vê alguém precisando de uma ajuda, estenda a sua mão e ajuda.
porque Deus vai se alegrar muito. A recompensa, não faça nada para alguém esperando a recompensa da pessoa, não, mas a recompensa vai vir de Deus, porque Ele está vendo, você está fazendo aquilo que agrada a Deus, né? E aí, muitas noites, eu não conseguia dormir, angustiada, triste, sem saber como que ia ser a minha vida com a da minha filha, como que eu ia criar essa menina, o que ia acontecer. E aí, às vezes eu não tinha à noite. Durante o dia eu dava um jeito de comer, né? Mas à noite não dava. Não dava para fazer comida, não dava porque o dinheiro não dava, né? Aí eu lembro que eu chegava do serviço, eu ia para casa da minha prima Zizi. Ela não está mais aqui entre nós, porque ela já partiu daqui, né? Mas já como a janta só saía depois das 9 horas, eu chegava do trabalho, todo dia eu ia para lá para me conseguir jantar, para mim não dormir morrendo de fome. Porque eu passei uma situação muito difícil, né? Muito difícil, muito humilhante. Eu não desejo para ninguém o que eu passei, de maneira nenhuma. Além de ser humilhada por todos da família, que todos ali, umas 30 pessoas da família ali, mais ou menos, moravam ali, onde eu morava, no Casa Grande, sabe? E eles só faziam o quê? Me humilhar, me desprezar, falar as palavras mais pesadas do mundo, porque quando você está grávida, é a fase mais que você está mais sensível, e foi a fase que eu ouvi mais crueldade, né? E aí, quando você vê que eu passei tanta necessidade financeira quando eu estava grávida, que na minha gravidez inteira eu só engordei 4 quilos, nada mais que isso, e no último mês perdi 1, né? Para você ver, eu ainda não era crente. Eu tinha pequenininha aceitado a minha mão, aceitado Jesus quando eu tinha uns 5, 6 anos, mas até essa época eu ainda não congregava. E aí, gente, quando estava no mês da minha filha nascer, o pai dela veio me procurar, porque eu morava em 2 cômodos, que as paredes eram tudo rachadas, que podia cair a qualquer momento, porque era o que o meu dinheiro estava para me pagar, né? Aí ele veio me chamar para me ficar lá na casa dele com ele, né? Até passar aquela fase, eu ter a criança e tal. Eu, iludida, eu achei, né? Eu tinha esperança, né? Quem sabe, né? Depois, né? Que a criança nascer, que estiver lá, né? A gente vai poder ficar lá, a gente vai voltar a ficar junto, a gente vai ficar lá, né? E tudo vai se resolver, que nada. Gente, quando a minha filha chegou do hospital, quando minha filha nasceu, eu fiquei 3 dias no hospital com ela, porque ela tinha muito problema. Quer dizer, os médicos achavam que ela tinha muito problema, por quê? Porque ela nasceu muito sequinha. Ela tinha só 2 quilinhos, né? E estava naquela época, era o auge da AIDS, né? Então as pessoas, o médico pensaram que ela pudesse ter alguma doença assim, né? E aí só deixaram eu sair do hospital 3 dias depois, quando fizeram todos os exames nela e constataram que ela era saudável, que ela não tinha enfermidade nenhuma. Mas ela nasceu pequenininha assim, por quê? Porque eu passava fome, né? E aí, quando chegamos na casa dele, a criança nasceu e tal, e a criança, que minha filha começou a chorar à noite, né? Chorar, e eu não, nada que eu fazia, eu não conseguia fazer com que a menina calasse, né? Eu sem experiência, né? E aí, depois eu vim descobrir com o tempo que o que ela tinha era fome, por quê? O leite que eu tinha era água pura. Por quê? Porque eu não me alimentava praticamente. Então era água pura. Por isso que a menina chorava o tempo inteiro de fome. Eu vim descobrir isso depois de 3 meses. Que era fome, né? Porque marinheiro de primeira viagem não sabe de nada, né? E aí, ele era jovem, tinha saúde, mas todo tempo, à noite, que a menina
não deixava a gente dormir, ficava chorando. Ele falava o quê para mim? Ele falava: arruma um pai para tua filha, some da minha casa, desaparece daqui. Eu não tenho mais idade e nem saúde para isso. Ele era jovem, era saudável, era perfeito, né? Cada vez que ele falava umas palavras dessas, doía muito em mim, me humilhava muito, me rasgava por dentro, né? Mas ele tinha casa própria e tinha uma casa no fundo que a irmã Graça dele morava, que tinha vindo do Pernambuco sem pagar aluguel. E me jogou para fora, eu e a minha filha, para nós pagar aluguel, se eu tenho emprego, sem ter para onde ir. Foi muito difícil, né? Só que eu saí dali, eu procurei um primo meu, né? Procurei ajuda, né? Consegui sair de lá. Depois eu batalhei, consegui um emprego, né? E comecei a criar minha filha, mas todos os dias eu falava para Deus. Eu não era crente ainda. Eu falava para Deus: se o Deus dos crentes for esse Deus de justiça, eu quero ver aquele homem pagar tudo o que ele fez comigo e com a minha filha. Porque o ímpio, ele fala assim, ele não conhece Deus, aí fala assim: se o Deus dos crentes for esse Deus mesmo que o povo fala de justiça, eu quero ver este homem pagar tudo o que ele fez comigo e com minha filha. Pois bem, quando minha filha completou 2 aninhos, que era linda demais minha filha, aí até hoje é, mas ela era muito mais quando era criança. Ele me chamou lá, fiquei sabendo que ele estava doente. Ele começou a emagrecer. Todo mundo se afastou dele na época. Todo mundo se afastou dele na época porque pensava que ele estava com AIDS, porque naquela época era o auge da AIDS, né? Então, a única pessoa que ficou do lado dele para fazer alguma coisa era uma vizinha que morava em frente, que era serva de Deus, a irmã Maria, né? Ela fazia as coisas para ele, cuidava dele. Aí ele me chamou na casa dele. Até aí ele não dava nem pensão para a filha dele, não dava nada. Aí ele me chamou lá e falou assim: olha, não se preocupa, né? Porque se eu morrer, eu tô com câncer, eu tô com leucemia no sangue. Mas se eu morrer, essa casa aqui é da Paloma, da minha filha e tal. Eu olhei para ele e falei assim: ei, não se preocupa não. Não se preocupa não, porque pessoas ruins não morrem não. Eu vejo todo dia pessoas boas morrer, mas pessoas más, ixi, só sai da terra quando tiver feito bastante hora extra. E ele demorou uns 2 anos para se recuperar. Foi sofrido, né? Sofreu. Durante 2 anos ele sofreu, né? E a única pessoa que tinha ali do lado dele para fazer as coisas por ele era essa irmãzinha, Irmã Maria, da Assembleia. Mas ele ficou bom depois, né? Bom entre aspas, porque ele ficou bom do câncer, né? Mas do câncer, do pecado, do câncer, de tudo que não presta, não ficou bom não, né? Porque até hoje ele vive em depressão, angustiado, triste. Quem faz aqui, antes de ir para o inferno, independente se vai para o inferno ou para o céu, paga aqui primeiro. Apesar que ele não tem parte com Deus, né? Mas paga aqui primeiro. Porque ele, até hoje, ele vive, mas vive trancado dentro de casa, nunca trabalhou, depressivo, angustiado, toma vários tipos de remédio, né? Vive só do aluguel que tem no quintal, né? Nunca arrumou outra mulher, nunca arrumou ninguém, porque é bíblico. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ele nunca ligou para a filha dele. Ele nunca pegou ela para dar um passeio. Ele nunca se importou com ela. Ele nunca ligou para ela. Uma vez ela se casou. Quando ela foi se casar, ela convidou ele para ir para o casamento. Ele fez, sabe o quê? Comprou a passagem dele, foi para o Pernambuco. Ele falou várias vezes na cara dela que não considerava ela como filha, né?
Mas Deus é bom, tudo bem, graças a Deus, glória a Deus. Minha filha tá grande, tá linda, tá maravilhosa. Deus é bom, Deus é fiel, Deus sempre nos ajudou. E aí, eu criei minha filha só até os 17 anos. Não, até os 10 anos. Minha filha tinha 10 anos e aí eu conheci um rapaz da igreja. E aí era bem mais jovem que eu, né? Mas era da igreja, eu nem orei a Deus, porque a gente pensa logo assim, é da igreja, não precisa orar a Deus não, né? Precisa sim, precisa orar a Deus, precisa pedir confirmação com Deus, porque senão a gente se dá muito mal, viu? Eu casei com esse rapaz, ele dizia que me amava, ele era da igreja, mais jovem do que eu também gostava dele, só que aconteceu um problema. Como é que eu posso dizer que te amo e odeio tua filha, teu filho? Isso não existe. Isso não existe. E aí, quando eu casei com ele começou a maltratar minha filha. Minha filha não podia chegar perto de mim, não podia sentar no meu colo, me dar um abraço, um beijo. Que ele era adulto, mas tinha mente de criança. Parecia duas crianças disputando, sabe? E aí começou a maltratar minha filha. Eu falei, o que? Eu não aceito isso, não. De maneira nenhuma, maltratar minha filha, não. Minha filha é a única coisa que eu tenho aqui na terra. Não, não. De jeito maneira. Esse casamento não pode ter sido de Deus, não, porque a palavra de Deus fala que se nós não for como uma criança, no céu não entra. E aquele que maltrata o tempo inteiro uma criança sem causa alguma? Não pode, não dá. Eu peguei e separei dele. Com 8 meses que eu estava casado com ele, eu mandei ele embora da minha casa. Eu falei, eu vou agora falar com o meu pastor. Como você maltrata a minha filha? E enquanto eu estou lá conversando com ele, você arruma sua mala aqui. Porque quando eu chegar aqui, eu não quero te encontrar mais. E saí. E quando voltei, ele não estava mais não. Me separei dele. Me separei, eu digo, chega, chega, chega. Não vai maltratar minha filha, não. Minha filha já a vida inteira se cresceu sem pai, angustiada, triste, né? Porque isso fica, né, na mente da criança. Por isso que eu falo para todo mundo que for casado, casada, ainda que você não ame o seu esposo mais, mas fica com ele até o teu filho crescer, pelo menos até ficar com 15 anos. Até se tornar uma adolescente. Porque a criança sofre muito quando é criada sem pai. Minha filha, para todo lugar que eu levava ela, para praia, para o parquinho, para todo lugar que eu levava ela para passear, que ela chegava lá e ficava vendo os pais com seus filhos brincando, ela começava a chorar. Eu falava, filha, o que é que tu tem, filha? Eu queria meu pai, eu queria ter um pai. Eu falava para ela, filha, tu tem o maior pai de todos os pais, que é Deus. Isso é muito triste. Tem muitas crianças que se torna rebelde, vai para as drogas, não consegue produzir nada na vida porque cresce com essa mágoa, com essa angústia. Se você quer se separar do seu esposo, deixe seu filho chegar na adolescência primeiro, 15, 16 anos. Depois você separa. Porque é muito triste o filho que é criado sem o amor de um pai. Ele fica com essa cicatriz a vida inteira, né? E aí, esse homem separou de mim. E aí conheceu outra mulher, né? Casou-se com ela. E aí, a mulher engravidou. A primeira filha dele foi o quê? Uma filha. Aí sabe o que aconteceu? Ele não gostava da minha filha, que era uma criança inocente, normal, que não fazia nenhum mal para ele. Deus ensinou a ele gostar de uma criança doente, porque o primeiro filho que Deus permitiu que viesse para ele foi uma filha. Só que essa filha agora não fala,
não anda, não ouve, uma bolsa do lado e até hoje vive assim. Por quê? Porque ele não gostava de uma criança normal. Aí Deus falou, agora eu vou te ensinar a realmente amar uma criança, né? Aí permitiu que a dele viesse assim, para ele realmente ser purificado, né? Aprender a amar as crianças que são puras, de alma, de espírito. As crianças não têm maldade, não têm malícia, não têm interesse, não têm falsidade. Porque a criança, se você bate nela agora, se você briga com ela agora, daqui a pouco você chama ela, ela vai ao teu encontro, né? Ela vai correndo te abraçar, te beijar. Ela não guarda mágoa, né? Deus queria que isso acontecesse na vida dele? Queria não. Mas tem muitas coisas que Deus permite na nossa vida para ser aprendizado, para adquirir experiência, para não praticar mais daquele jeito, não fazer errado. Porque todos aqueles que Deus ama, Deus corrige. Por quê? Para que a nossa vida se torne diferente, para que naquele grande dia a gente venha entrar no céu. Tá bom, povo de Deus? E se inscreva no canal Oração com Café. Deixa o seu like, venha fazer parte dessa grande família Oração com Café. Todos os dias eu estou em live às 13 horas da tarde e o meu esposo sempre está à noite, o Bispo Nilton, e a paz do Senhor Jesus. E eu espero que esse testemunho sirva de reflexão para a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia!